Bom, eu vou compartilhar a nossa tela e começar então a nossa jornada falando sobre a sustentação integrada, principalmente em SAP, em tax e a reforma tributária, por que não, né? Então, quando se fala de suportar algo, a gente pensa no cenário atual e no cenário futuro. Então, qual é a vantagem? Essa nossa jornada para falar sobre esta é uma das principais, né, necessidades das empresas, garantir o investimento após a implementação de um projeto. Legal? Bom, vamos nos apresentando, por favor, Alexandre. Pessoal, meu nome é Alexandre, sou responsável pela prática SAP dentro da Dejo. Estou na Dejo faz um ano e meio. Sou responsável por toda necessidade que vocês tiverem na prática SAP, de alocação, projetos, suporte, projetos de reforma tributária, de infraestrutura, tudo voltado à prática SAP. Tá, eu estou tá sob minha gestão. Meu background é de SAP desde 2011, mais ou menos. É, Nos últimos 7 anos trabalhei na Infosys, consulting, e antes trabalhei na KPMG e na própria Deloitte também. Estou aqui à disposição, espero que vocês aproveitem bastante esse webinar aqui que eu vou fazer com o Wilson. Legal, obrigado, Ale. Bom, pessoal, eu sou o Wilson Gomes, eu tenho uma longa jornada na área de tax e atuo como account executivo na Dejo para empresas nós chamamos de territórios, de alguns segmentos bem específicos, né? Grandes empresas, grandes corporações, atuo na consultoria desde 2020 e já naveguei em projetos, já naveguei por mares revoltos e estou na área comercial desde faz muito tempo, senão eu vou revelar minha idade aqui. Me desculpem, não me recordo nem da data que eu comecei. Mas, enfim, muitas pessoas no mercado me conhecem devido aí ao nosso engajamento, né? Não adianta só fazer negócios, a gente tem que mantê-los ativos. E principalmente nessa jornada nós vamos falar exatamente disso. Após um negócio, após um projeto, garantir que tudo fique normal e que vocês tenham uma assistência bem bacana. E essa assistência ela passa pelo nosso trabalho, pelo nosso suporte, que nós chamamos de sustentação, o mercado chama também de AMS, como queiram, tá? Mas o importante é que a Dejo, ela completa 20 anos agora em 2025, é uma jornada bastante extensa. O nosso DNA, ele sempre foi uma veia muito tax, muito fiscal, e, obviamente, o fiscal, ele tem interligações, ele permeia em todas as áreas da empresa. E por que não a gente mostrar para vocês, compartilhar com vocês um pouco dessa nossa história nesse vídeo. Ele é um vídeo breve, mas ele retrata aí essa nossa jornada, tá bom? Por 20 anos, a Adejo tem sido sinônimo de inovação, liderança e transformação. Nos tornamos referência no mercado, ajudando as maiores empresas do Brasil e do mundo a navegarem por desafios fiscais, de comércio exterior e tecnologia. Nascemos para inovar, simplificar e integrar soluções. Hoje, somos parceiros da SAP e a maior parceira Thomson Reuters no Brasil. Seguimos evoluindo, conectando tecnologia, estratégia e excelência. A reforma tributária está redefinindo o mercado. Empresas precisarão evoluir ou ficarão para trás. A Adejo, ao lado de seus parceiros, está à frente dessa transformação, garantindo que seus clientes não apenas se adaptem, mas saiam na frente nessa nova era tributária. Mais do que especialistas, somos integradores. Nosso papel é impulsionar nossos clientes a superar desafios, encontrar as melhores soluções e garantir o sucesso dos seus negócios. Nosso legado já foi escrito. Agora, estamos construindo o futuro. Venha com a Adejo e lidere essa transformação hoje. Bom, depois desse vídeo, a gente adentra um pouco na nossa história, né? Então, são 20 anos de estrada, né? Passando por, lá no comecinho, em 2005,
nascemos a partir de um spin-off da MasterSaf. Então, um pouco antes da chegada da Thomson Reuters ao mercado nacional, a Adejo, ela e MasterSaf pertenciam a um único grupo empresarial, e a partir de um spin-off nasceu a DW Consulting. Em 2007, a DW Consulting passa a ter uma nova identidade visual, passa a se chamar Alice. Em 2009, nós então começamos então a nossa jornada unificando as nossas estruturas, passando a ser Adejo, né, assumindo a partir dali, tá bom? 2011, a Thomson Reuters chega ao Brasil. 2016, a parceria Adejo e Alice, ela se torna então um único conglomerado, certo? 2018 a gente então assume um papel de protagonismo. Então nós passamos então a ser no ecossistema o principal parceiro Thomson Reuters para comércio exterior, como a gente vinha antes navegando em mares calmos, que era o mundo fiscal, algo simples, né? Não tem nenhum tipo de mudança na área fiscal. A gente sabe muito bem disso, que é uma brincadeira. A área fiscal ela passa por mudanças, transformações, haja vista a reforma tributária que se avizinha muito rápido, né? E aí, em 2018, entramos, então, em comércio exterior. Já nascemos até com um DNA robusto, né? Porque começamos, então, a atender grandes players, grandes clientes, que a Thomson Reuters designou para a Adejo fazer o atendimento a partir dali. E aí, essa parceria, ela tende, então, a crescer um pouco mais, e aí a gente vem navegando, e aí em 2020, tá atrapalhando aqui bem na minha frente, desculpem. Em 2022, começamos então a atuar com soluções SAP. Essa veia de SAP, ela foi bastante natural. As soluções Thomson Reuters, elas começam então a fazer convergência com SAP, e um pouco antes nós trabalhávamos um pouco mais voltado nos integradores, no processo de interface entre o ERP SAP e as soluções Thomson Reuters. Primeiro Tex, né, MasterSaf, depois OneSource Tex One. OneSource Tex One, ele teve uma evolução, e a Thomson então desenvolveu uma solução específica para SAP, que é o Tex One for SAP Solution. E aí o que a gente então vinha só na margem, né, eu diria nas beiradinhas do SAP, a gente começou então a aprofundar, e aí sim, aí começamos a ter um corpo maior de profissionais atuando em SD, MM, FI, PM, CO, e aí vai, né? E aí como eu disse, naturalmente, entrando nesse universo SAP, começamos então os nossos primeiros projetos globais de SAP com S/4HANA. Então, grandes clientes nos chamaram então para a gente tratar, para a gente cuidar da localização Brasil. E obviamente que essa nossa veia de techs, ela tem nos favorecido bastante, porque a dinâmica é até melhor quando você conhece a legislação, conhece as aplicabilidades, e passa então a dominar como que isso se comporta dentro do RP-SAP, né? E a partir então, óbvio, de um projeto muito bem executado, os nossos clientes quer e preferem manter com a Adejo a sequência desse trabalho, e a gente então passa a suportar as aplicações de SAP Notes, pequenas melhorias, desenvolvimentos, ajustes, e obviamente o que tem por vir, que é a reforma tributária, que está, corre nas veias de todos os profissionais da Adejo nesse universo de reforma tributária, que a gente vai começar a navegar nesse programa nos próximos anos. Bacana? Bom, então, nesse processo de crescimento, essa transformação que a Adejo passa é algo, como eu disse, natural. Repito essa palavra algumas vezes, porque vem da necessidade de atender os nossos clientes, de trazer para os nossos clientes soluções eficazes, soluções com menor peso de investimento, para que tenham todos uma jornada suave ao longo, então, da utilização do seu RP-SAP.
Citado anteriormente, nosso principal parceiro é a Thomson Reuters e a SAP, a partir ali da nossa inserção no mercado de SAP, ok? Então, somos parceiros SAP, não temos ainda a licença máxima de SAP, obviamente, mas estamos trabalhando para isso. Bom, falando então dos nossos serviços, a gente cita em principal que é a nossa sustentação, é o nosso assunto, nosso tema de hoje, mas por que não falar que além da sustentação, a Adejo ela tem aqui eu diria, quando a gente fala de portfólio, ele fica um pouco engessado. A Adejo é bastante criativa, nossos profissionais, então, tem dentro de casa uma criatividade muito grande e as soluções elas fluem dentro do time de sustentação, que é o nosso time de AMS, suporte, o nosso time de outsourcing e o nosso time de projetos. Então, o processo, então, se dá sempre pela porta de entrada, que é a execução de um projeto. Nem sempre, tá? Mas uma via natural seria a execução de um projeto. Então, implementamos soluções, seja SAP, ou seja Thomson Reuters, comércio exterior, seja qual a necessidade deste projeto. Então, uma vez o projeto materializado e para garantir o investimento, o ideal, o natural seria, então, a gente buscar, então, um suporte para tudo aquilo que foi implementado nesse projeto e garantir esse investimento. Então, quando a gente fala de garantir esse investimento, estamos pensando exatamente no ponto principal de pessoas mudam de áreas dentro da empresa e aqueles key users, aqueles que participaram do projeto, aqueles que foram os usuários-chave deste projeto, eles tendem e passam por transformações dentro da corporação, e aí, com o tempo, esse conhecimento ele vai minimizando, ele vai sendo reduzido. E para evitar exatamente que isso ocorra, vocês têm a empresa que tem sustentação com Adejo, ela garante que o conhecimento ele está muito bem guardado, muito bem estruturado. E aí, novos profissionais que chegam na empresa, eles podem, à medida que for necessário, passar por um treinamento, passar por uma reciclagem. E os nossos profissionais de sustentação podem e fazem isso com uma maior tranquilidade, mostrando o seu conhecimento e a sua vivência no dia a dia dos problemas ou do dia a dia dessas empresas, tá ok? E o nosso time de outsourcing, ele está aí para atender aquelas emergências, então são profissionais da empresa que saem de licença maternidade ou aquele período de entrega de declarações anuais que requer uma maior atenção, requer um olhar mais cirúrgico para aquela preparação, ou mesmo quando ocorre um acidente de percurso. A empresa pode perder dados, sofrer fiscalizações, aquelas tempestades que ninguém quer, né? Então, o time de outsourcing, ele está e ele executa essa atividade para essas empresas nesses momentos de maior necessidade, de maior demanda, tá bom? Então, nesse tripé de soluções, engloba tanto atividades, atendimentos ao SAP, as soluções Tex, Thomson Reuters, as soluções de comércio exterior e um futuro breve. Tudo isso passa também a ser suportado a reforma tributária pelo nosso time, tá ok? Bom, eu citei um pouco o anterior, mas é bacana repetir, ser repetitivo às vezes serve para gravar na memória. A Adejo é a consultoria a consultoria SAP mais Tex do Brasil. E aí, por quê, né? O nosso DNA, ele vem exatamente desse universo. Nascemos, então, implementando e conhecendo bastante o cenário fiscal brasileiro, e aí a facilidade, então, de traduzir tudo isso para as configurações, as parametrizações, as customizações necessárias dentro do SAP, ok? E aí,
dentro desse universo, existem projetos e customizações em geral que a gente executa, projetos fiscais com o GRC, TDF e o DRC, e agora as migrações de GRC e TDF para o novo DRC da SAP. Temos forte atuação nos projetos de localização Brasil, Tex BRJ para aquelas estruturas um pouco mais antigas, né, ou que, obviamente, ainda são utilizadas, e para a Tex BRA, e os cenários futuros, né, do S/4HANA, RISE, e as mudanças que exigem aí uma utilização de motores de cálculo e outras ferramentas que são necessárias para materializar a utilização do ERP. E, obviamente, temos, então, projetos de comércio exterior, as operações de regimes especiais, e aí, necessariamente, a gente precisa interpretar o que e como o SAP foi implementado, principalmente quando a gente fala de projetos globais. Esbarramos, então, na localização Brasil, e ela exige um tratamento, exige uma verificação dos processos, dos regimes especiais, das práticas, e tudo aquilo que a legislação nacional exige, tá bom? Quando a gente fala de legislação nacional, esbarramos também em algumas exigências que elas são muito pares com alguns países da nossa região sul-américa, né? Projetos de infraestrutura, as migrações e atualizações técnicas, isso muito ocorreu em um movimento, as empresas fazendo migrações para a sua infraestrutura, embarcando dentro de casa soluções que elas estavam na nuvem. Então, várias soluções cloud, pelo seu próprio provedor, tivemos um movimento grande das empresas migrando as suas soluções para o seu on-premises. Isso foi uma tendência durante um tempo e agora a via se inverteu. Então, agora nós começamos a fazer o inverso, as migrações e atualizações técnicas saindo do universo on-premises e indo para o universo cloud. Isso passou a ser uma tendência de algum tempo, então alguns ainda defendem um modelo, outros defendem o outro. Na verdade, estamos aqui para seguir a determinação, a orientação e atender o que os nossos clientes precisam. E, claro, esse é o nosso ponto principal dessa nossa conversa de hoje, falar da sustentação 360 graus. Engloba a 360 graus uma estrutura onde a gente vai do ponto inicial, terminou o projeto, então começamos a atender com um AMS integrado, seja ele com SAP, seja ele com TEX, COMEX, ou, por muitas vezes, as 3 soluções sendo embarcadas dentro do nosso AMS, e o nosso time de sustentação, ele cuida disso muito bem. Uma pergunta que se faz, né? Nós temos uma estrutura, um profissional que consiga entender os 3, obviamente que esse seria o mundo ideal, mas é um pouco provável que a gente tenha dentro de um único indivíduo o domínio total, tanto do ERP, de todos os módulos e funcionalidades do ERP, as aplicações, a legislação, quando a gente fala de fiscal e contábil, e também de comércio exterior. Dentro do nosso time, nós temos especialistas para cada uma dessas caixinhas. E, claro, muitos profissionais que atendem especificamente SAP, eles também têm uma veia dentro de comércio exterior ou dentro de TEX. Então, o core, o profissional, ele é capacitado para atender todas essas 3 demandas quando os nossos clientes têm contratos que a gente suporta o ERP, SAP, a solução TEX e a solução de comércio exterior. Da mesma forma que a gente tem esses profissionais voltados para o suporte, nós temos também profissionais para executar o outsourcing, né? Então, são alocações de recursos. Eles, então, a gente é bastante flexível nesse formato. A gente sempre vai ouvir a necessidade, entender o que o nosso cliente precisa e fazer, então, um desenho, elaborar, preparar um desenho e juntos chegar
a um denominador comum antes mesmo da gente seguir com um processo comercial. Entendemos que saber e encaixar a solução ela é um passo importante e ela vem até antes do processo comercial, da negociação, dos detalhes de quantas moedas valem aquele trabalho. Então, antes de mais nada, sempre o importante é entender como e onde nós vamos encaixar essas peças para realizar esse atendimento dentro desse contexto de outsourcing. Citamos anteriormente que pode ser uma necessidade emergencial, a falta de um profissional, sobrecarga de trabalho do time que cuida de SAP, ou de Tex, ou de Comex, mas pensando, esse time, ele precisa, então, antes de mais nada, a gente encaixar quais são os profissionais, qual é o perfil, qual é o skill, qual o know-how que ele precisa ter para a gente, então, seguir com esse atendimento para o time de outsourcing. Bom, falando de transformação digital, então vem aí toda a automação de processos. Vivemos, então, um mundo onde RPA é a palavra da vez, e por que não? A gente não pode ficar parado no tempo, a gente não pode desmerecer que a tecnologia existe e ela vem ao nosso favor 99,9% das vezes. E aí, embarcamos num processo de transformação digital, traduzindo em projetos onde a gente executa toda essa rotina. E quando a gente fala de automação de processos, o nosso time de sustentação, o nosso time de AMS, ele precisa ter ferramentas que também entreguem, que também tenha uma visão rápida, uma visão muito pronta para traduzir números, traduzir situações, traduzir estudo de causa e raiz, e a gente então tem ferramentas licenciadas de mercado, boas ferramentas e caras, claro, né, para a gente atender esse universo e para a gente ter respostas rápidas do nosso time de AMS. Afinal de contas, é dali que a gente vai tirar, a gente vai fazer as medições dos indicadores de agilidade no atendimento, dos processos de chamados, causa raiz e também o monitoramento dos SLAs dentro desses chamados, ok? E, por fim, a evolução fiscal, ela esbarra na reforma tributária, né? A reforma tributária é algo que a gente já discorreu em outros temas aqui, então outras webinars a gente já falou bastante sobre a reforma tributária. É um assunto que a gente vai falar de agora até 2032, 33, 34, então é algo que chegou e ele vem mudando e dando um pouco de trabalho para todos os profissionais que atuam, seja na área tributária, na área de comércio exterior e, por que não, também no SAP. Essas mudanças, elas chegam, tem muitas perguntas que são feitas em cima da reforma tributária, e a Dejo, ela, por que não, ela nessa jornada, ela vem então preparando as empresas, ela vem estruturando as empresas para fazer uma jornada bem tranquila, né? Tranquila, a gente sabe que nunca é, mas assim, minimizar e mitigar esses issues que vão surgindo à medida que a reforma tributária começa, então, a ter maior complexidade no dia a dia das empresas e das pessoas, ok? Bom, eu passo a palavra para o Alexandre, que tem alguns insights aqui muito importantes para a gente falar. Obrigado, Wilson, pela apresentação, até o momento. Eu digo pessoal que eu estou um pouco gripado hoje, justo hoje, mas enfim, minha voz está meio fanha. Só para ter uma noção, né, de alguns insights assim, de nossa sustentação hoje, né? Hoje nós temos já passou de 50, faz tempo já colaboradores dentro da Deixo. Hoje nós estamos beirando a mais de 85 profissionais. Falando de sustentação SAP dentro da nossa companhia, aqui são alguns
cases aí de sucesso que nós temos hoje, que nós atendemos com baselines específicos, com regras específicas, SLAs específicos, conforme a necessidade do dia a dia dos nossos clientes, né? Então, a gente acaba atendendo tanto, são células distintas, mas a gente acaba atendendo tanto a parte das soluções Thomson Reuters e a SAP. Claro que o SAP são consultores diferenciados, não igual os Thomson Reuters, porém a gente acaba sustentando tanto a parte de infraestrutura, como dentro da parte de localização, né, do dia a dia dos nossos clientes, tanto na parte de SD, MM, FI, CO, dependendo dos modos contratados e que a gente acaba embarcando nossa sustentação dentro da Adejo. Vale ressaltar que hoje nós utilizamos algumas ferramentas de aceleradores internos para que isso nos ajude a tanto a mapear os chamados que estão sendo abertos, de forma a acrescentar e gerar KPIs para quê? Para que as empresas possam utilizar essas informações, os gestores, para que tenha uma evolução produtiva, né, do seu time, no nível de abriu muitos chamados nível 1. Então, existem muitas dúvidas operacionais do dia a dia do cliente, que isso pode estar ajudando a sugerir um treinamento, uma certificação de algum modo específico, ou até mesmo de reavaliar algumas configurações que estão feitas no SAP do cliente. Nível 2, que seria a parte mais de parâmetros ou coisas, dúvidas de como seguir adiante referente àquele ponto. E a gente conseguiria atender a necessidade e até gerar melhorias e processos. Desculpa, gente. Isso vem acontecendo com muita constância hoje no nosso time de sustentação. Por quê? Baseado nos chamados que são abertos de problemas de parametrização até pro nível 3, que seria um erro no SAP, a gente acaba gerando necessidades de melhorias tanto do operacional, do dia a dia, como de infraestrutura, de estar atualizando o ambiente do cliente perante as regras que a SAP Notes, porque a gente sempre é voltado à orientação SAP, né? A gente não quer fugir do standard. Por quê? A gente sabe que conforme vai evoluindo o SAP, se a gente não estiver mais próximo das versões atuais e atendendo às necessidades da SAP, a gente pode criar algum gap e isso pode criar algum tipo de customização dentro do ambiente dos clientes, né? Pode passar, por favor. Nossa sustentação 360. Opa. Só explorando um pouco mais a questão da sustentação 360 graus. Olhando para a parte SAP aqui, principalmente, e falar um pouco sobre a reforma tributária, o quanto que a gente ganha nesse sentido. Conforme a necessidade e a praticidade do dia a dia, a SAP vão soltar diversas SAP Notes, diversas funcionalidades, e em paralelo ao que a gente está atendendo hoje no dia a dia da TaxBra. Por quê? Perante isso, a gente vai conseguir fazer a comparação do que está sendo feito apurado hoje, né, no SAP, com as notas SAP Notes que estão lançando por conta da reforma tributária, né? Ou seja, os projetos que a gente está implementando dentro dos nossos clientes, referente a SAP Notes, atualização de ambiente, fazer testes de regressões para ver se isso tem impacto no nosso dia a dia, do que já está implementado no SAP dos clientes, a gente consegue ter uma mensuração de qual é o impacto do dia a dia do cliente perante a reforma. O que eu quero dizer isso? Vamos supor, a gente faz um projeto, a gente implementa a SAP Notes, faz a implementação da reforma tributária, até naquele ponto, né? E conforme vai passando o dia a dia, vão surgir uma série de dúvidas, né, perante o cliente. O que a gente está fazendo nesse sentido? A gente está preparando o nosso time interno, com o centro de excelência que a gente já tem montado, com o nosso delivery head aqui de SAP. Para quê? Para sustentar e sustentar toda essa operação do dia a dia dos nossos clientes que tem a sustentação SAP dentro da Adejo. Para quê? Para que a gente consiga
dar a resposta o mais rápido possível, né? A gente sabe que a reforma tributária, a gente precisa de informação praticamente de real time, porque o fisco está online ali, checando, né? E apurando, e a gente tem que pagar os impostos de forma simultânea e também não podemos fazer de uma coisa de uma forma errônea, porque isso pode gerar impacto tanto no caixa da empresa, como numa fiscalização futura por conta das obrigações que não serão atendidas de forma correta. Então, por isso que nós da DEGE estamos investindo muito nessa questão o centro de excelência interno para estar atendendo os clientes nossos de SAP pós-projetos de reforma tributária. Eu sei que tem uma longa jornada, como o Gilson mencionou bem, até 2032, mas são muitas coisas faseadas. Conforme vai faseando, vamos liberando os ambientes, os clientes vão ficar atualizados e vão operacionalizar, transacionar aquelas informações. Conforme vão transacionar as informações dentro do SAP dos nossos clientes, vão gerar uma série de dúvidas, tanto nível 1 como nível 2 até nível 3, porque cada cenário de nossos clientes é um cenário atípico. Nenhum SAP dentro de um cliente é igual ao outro. Sempre tem particularidades específicas de cada um. Então, com o nosso time de centro de excelência, a gente vai conseguir diferenciar isso de um cliente A para um cliente B. Fazendo de que forma? Mapeando os processos, entendendo as necessidades e criando SOWs para fazer as melhorias evolutivas que vão surgir durante o OMS, o suporte do dia a dia do cliente. Muitas pessoas perguntam, Alexandre, como é que a gente vai personalizar meu time interno se ele não tem já a capacidade para atender expertise já dentro da SAP com as novas funcionalidades? Tem surgido muitos atendimentos pontuais de outsourcing também. Então a gente acaba também colocando um recurso nosso em loco para atender primeiro e segundo nível dos nossos clientes dentro da companhia. Ou seja, você está resguardando que todos os chamados estarão sendo atendidos e dentro do SLA específico para que e você fique compliance com todos os dados do fisco e entrega a informação de forma mais correta possível, tanto a nível financeiro como a nível fiscal. Pode passar, Gilson, por favor. Eu acabei falando bastante sobre esse slide agora, mas só para dar uma visão macro aqui, mas do dia a dia. Então, conforme como vou voltar a falar, nós utilizamos o Git aqui para fazer a gestão do dia a dia aqui dentro das aplicações. Ele gera vários KPIs e informações para que a gente consiga fazer o monitoramento e determinar qual o critério que a gente vai utilizar referente àquele chamado específico, necessidade e tanto a criticidade como de urgência dentro dos nossos clientes. E isso pode gerar ou tanto uma atualização ou uma homologação de um processo dentro do cliente. Com certeza vai gerar especificidades e melhorias dentro tanto do SAP, como do Thomson Reuters, como uma integração específica. Muitos clientes utilizam o TDF, nesse TDF existe o SLT no meio do caminho que precisa ser atualizado também. Então, não é só o SAP em si, mas quando a gente olha a sustentação, a gente olha 360, a gente olha a informação vindo desde o end-to-end, né? Desde a geração dos dados até o final da ponta, quando vai ser entregue ao fisco, né? Pode passar, isso. E aqui a gente abre nosso canal para dúvidas. Gostaria de acrescentar mais um ponto, né? A reforma tributária, assim, que eu percebo, assim, tanto no movimento dele do SAP, que eu tenho muitos amigos lá em relacionamento, as pessoas que estão fazendo essa atualização do SAP para atender a reforma tributária, a gente tem que olhar muito para dentro dos nossos processos internos dentro de casa. Por quê? Como que a gente consegue fazer isso? Só através de um assessment detalhado, né? Então, um assessment, a gente vem sugerindo para os nossos clientes, né? Isso pré-projeto, até pré-MS. Para quê? Para a gente entender e mapear todos os seus processos que vocês têm customizado dentro do seu ambiente e a gente preparar o projeto da reforma que tenha o menor impacto possível no seu dia a dia, né? E isso onerando o OMS, depois que a gente implementar o projeto,
no dia a dia que vão surgir várias surpresas. E isso pode gerar vários impactos de prazo, de tempo, de erros, né? Que podem ser evitados, né? Vamos dizer assim, para que isso não ocorra após projeto. Isso pode onerar muito tanto o tempo de atendimento do OMS, como também o dia a dia de vocês. Mas aqui, nós da DEJA estamos assim prontos para atender tanto em assessment, projetos, IMS, outsourcing, qualquer tipo de serviço do SAP. Temos vários cases, inclusive, de migração para o S4, Go Lives estão acontecendo, inclusive estou no cliente hoje aqui também, tá acontecendo um Go Live de S4HANA, uma empresa global. Enfim, estamos à disposição de vocês aí para atender da melhor forma possível e atender o MS, voltar da reforma tributária de forma simultânea aí com vocês. Obrigado, Alexandre.